Ok, então dando sequência, esse joguinho aqui ele tem 3 fases. Então a gente vai ver com mais cautela a fase level 1, que ela é a principal, né, das fases. E depois a gente vai progredindo aqui na implementação desse fase level 1 até chegar na dinâmica real do jogo, tá certo? Como a gente tem. E depois disso eu mostro as outras fases para vocês, né? Que é a fase inicial e a fase final, tá, pessoal? Então aqui, ó, o jeito certo de você criar uma fase, preste muita atenção, é você herdando de fase, tá? Então, diferente do objeto de jogo, aqui em fase você deve dar os 2 construtores, que devem ser compatíveis para as duas formas de instanciar uma fase, né? Uma com sprite e outra com sprite animado. Como eu já adiantei, não é o melhor design, certo? Não é o melhor design, mas está funcionando, né? Está funcionando. A gente poderia poupar isso aqui e poderíamos ter apenas um construtor, né? Mas enfim, vamos deixar assim. O que mais? Bom, a fase que eu estou trabalhando aqui, a fase level 1, o que nós temos aqui, pessoal? Por enquanto podem esquecer esse método aqui. Nós temos que dar uma implementação para o método init e o método run, tá? Eu vou dar um macete aqui para vocês, certo? Um macete aqui para vocês. O que nós vamos fazer lá no init, como eu já mencionei? Eu vou mostrar aqui. No init, basicamente, a gente vai carregar a lista de objetos de jogo que vão estar interagindo ali com a nossa fase. Mas é somente no método run que toda a dinâmica da fase vai acontecer. Então, onde eu quero chegar é o seguinte, tá? E se eu colocar uma lista aqui, 50 objetos de jogo, como é que eu sei exatamente qual deles é o herói? Como é que eu sei exatamente qual deles é a porta? Como é que eu sei exatamente qual deles é a princesa? Como é que eu sei exatamente qual deles é quem, caso eu precise interagir, né? Caso eu precise interagir com o herói. Aí o macete é o seguinte, lá na região privada da classe, você pode criar simplesmente ponteiros, né, do tipo que você necessitar, para que esses ponteiros apontem também, mas não unicamente, né? Por que eu digo também? Porque esses objetos eles vão estar alocados e armazenados aqui na lista de objetos. Opa, cadê essa lista de objetos? Sim, lá em fase, né? Lá em fase. Então a gente ganha via herança aquela lista de objetos, né? Veja que é protected, né? Então a gente tem acesso direto aqui aos objetos. A gente ganha isso aí, tá certo? E além de estar na lista, a gente é importante isso aqui vocês também terem acesso direto via ponteiro ao elemento que você quer interagir. Por 2 razões. Primeiro, a lista ela é uma lista de objetos de jogo. Então isso quer dizer que por meio do ponteiro base, você só vai enxergar os métodos da classe básica, né? Ou seja, do objeto de jogo. Então isso pode se tornar uma limitação, caso você esteja lidando com o herói, quer saber se ele está vivo. Isso não é um método de objeto de jogo, é um método de herói. Salvar a princesa, isso não é um método de objeto de jogo, é um método de herói. Então essa é a primeira limitação, né? E a segunda limitação, né, a segunda razão, falei limitação, mas a segunda razão é a seguinte. Então, quando você cria um ponteiro específico, você tem acesso completo ao objeto, tá? E segundo, você tem um acesso específico ao objeto, porque senão você teria que sair armazenando o índice em que ele está na lista. E aí você já não teria como acessar na lista via índice, porque a lista, ou seria iteradores, né? Porque a lista ela não se acessa via índice, então você teria que mudar lá para um vector, mas a fase está implementada com a lista, enfim. O que eu sugiro para vocês é que todo objeto que você precisa lidar com ele especificamente dentro da fase, você cria aqui um ponteirinho para ele, tá certo? Mas não precisa se preocupar em dar um delete nesse ponteiro, porque como ele vai estar lá na lista, às vezes eu aponto para essa aqui pensando na lista de fase, mas ela aqui é outra coisa, então vamos esquecer dessa daqui. Como ele vai estar lá na lista de objetos, o próprio destrutor de fase é quem se encarrega de destruir, né? Ó, o destrutor de fase ele vai dar o delete em background
e via iterador vai dar um delete em cada um dos ponteiros que estão lá em objetos, né? Então é o próprio destrutor de fase que se encarrega de destruir. Como já está pronto, o nosso dever é simplesmente jogar tudo na lista, tá certo? Então vamos lá. Então foi basicamente isso aqui que eu fiz, né? Como é que a gente implementa então essa dinâmica? Eu vou mostrar aqui uma primeira implementação, certo? Já pegando aí os truques de como nós podemos implementar aqui em nosso primeiro momento aqui a fase level, tá certo? Deixa eu só ver aqui se ela está funcionando, como ela está funcionando, né? Beleza. Só que ela já está indo direto aqui para essa fase inicial. Uma dica que eu vou dar, tá? Ainda vou apresentar para vocês aqui o game. Eu vou só comentar aqui para que a gente entre direto na fase 1, né? Senão a gente vai perder muito tempo aqui no vídeo. Pronto. Então, a fase que está implementada agora, ela permite essa dinâmica aqui, tá certo? Então, vamos tentar entender aqui o que está feito. Então, vamos aqui na fase level 1.cpp. E aqui no init, pessoal, como eu já havia dito a vocês, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão introduzir na lista todos os objetos que vocês querem que estejam presentes na cena, tá? Então, na cena aqui nós temos a princesa, nós temos a cama, temos dois inimigos, temos o herói, a porta, o portão e a chave, tá certo? Então, se vocês olharem aqui, o jeito certo de vocês fazerem é assim, ó. A gente aqui está criando um objeto de jogo, é a princesa. A princesa é um sprite animado, tá certo? Então, acesso aqui à princesa. Já mencionei como é que vocês criam aqui um objeto de jogo e já defini a posição. Como foi que eu achei essa posição? Tentativa e erro, tá, pessoal? Mas eu não vou gravar um vídeo aqui com sucessivas tentativas e erro, só para ilustrar para vocês como eu encontrei a posição, tá? Então, assim, como eu já havia dito, o que vocês devem fazer? Vocês devem criar, alocar os objetos de jogo e introduzir com o método pushback na lista de objetos. Porém, aqueles objetos, ou quando eu falo objetos, os elementos de jogo que precisam de interação, quero dizer, especial com o herói, o ideal é que você tenha um ponteiro também específico para ele, tá certo? No caso aqui, princesa, ela é um objeto de jogo, tá aqui, ó, princesa é um ponteiro objeto de jogo, então simplesmente eu aloco uma cópia de objeto de jogo, salvo em princesa, mas a minha intenção mesmo é dar um pushback nesse ponteiro aqui, tá? Então, com princesa eu não preciso me preocupar em deletar. Por quê? Porque como ele já está na lista de objetos, então essa lista de objetos automaticamente vai ser chamado update, automaticamente vai ser chamado draw e automaticamente a fase ser destruída vai ser chamado os deletes, tá certo? Então a gente coloca na lista para deixar tudo automatizado, belezinha? Eu poderia pegar um objeto de jogo que eu não precise ter uma interação específica, como por exemplo a cama, e colocar direto na lista? Posso. Tá aqui o exemplo, ó. Peguei aqui objetos, pushback, new objeto de jogo, cama, na posição específica, sprite tal, já coloquei direto dentro da lista, tá? Então veja que todo objeto que a gente vai colocar na lista, ele tem que ser colocado com o new, tá certo? Por causa que eu já expliquei, a gente vai precisar ali de um comportamento polimórfico, a gente precisa referir-se ao mesmo objeto e não a uma cópia dele. Então, tudo que acontece aqui, acontece por meio do ponteiro, então todo mundo está apontando para o mesmo objeto dentro da fase, tá certo? Eu criei aqui um array de guardas, né? Porque são dois inimigos, então tem um ponteiro específico para inimigo. Então, eu venho aqui, ó, guarda 0, cria um inimigo. Olha só como é que a gente instancia um inimigo, que é uma derivação de objeto de jogo, tá certo? Então, basicamente, a gente passa aqui inimigo e, como argumento para inimigo, a gente passa um objeto de jogo. Então, assim, fica mais simples na hora de criar a derivação e fica um pouco esquisito aqui na hora de criarmos o objeto de jogo derivado. Mas depois que você pega o jeito,
você não vai sentir nada muito estranho não, né? Acaba não se perdendo não. Vou até dar um espaço aqui para você entender que objeto de jogo é um argumento para inimigo, né? Então eu crio aqui o inimigo 1, inimigo 2, né? Passando aqui os nomes deles. Então primeiro eu salvo aqui no ponteiro guarda e depois é que eu dou um pushback. Eu poderia fazer isso o contrário. Eu poderia salvar, pegar um new enemy e colocar aqui dentro do pushback, chamar o método back de objetos, que é da lista objetos, que me retornasse o último ponteiro para salvar em guarda. Poderia, porém, como você já sabe, a lista objetos, ela armazena ponteiros objeto de jogo. Então a gente pode pegar o new enemy e salvar direto aqui dentro. Só que a gente pega e começa a apontar, como ele salva o ponteiro base, então a gente vai ter um ponteiro base apontando para o enemy. Se eu quiser pegar esse ponteiro base e copiar para um ponteiro enemy, a gente tem que fazer um dynamic cast. Então, para evitar isso, eu uso sempre essa ordem. Primeiro dou um new no objeto no ponteiro, depois pego esse ponteiro e dou o pushback. Então, dou um new no enemy, guardo aqui no ponteiro e depois dou um pushback. Dou um new aqui no guardas, new enemy, e depois dou um pushback. Quando a gente não precisa ter uma interação direta, eu faço assim, né? Quando a gente precisa ter uma interação direta, eu salvo aqui no ponteiro justamente para a gente saber que elemento exatamente a gente está lidando ali. Então peguei a chave aqui, já está posicionada, dei um pushback. Essa mini chave, pessoal, é que ela aparece aqui, ó, né? Não sei se deu para... Acho que no primeiro vídeo eu mostrei. Então essa mini chave aqui eu tratei também como objeto de jogo e usei aqui um text sprite. Olha só que legal. Né? Um text sprite. Então eu mesmo fiz essa chavinha aqui. Sou nenhum artista não, mas deu certo. Eu dou aqui um pushback e olha só, já tem uma primeira interação aqui com mini chave. Eu já deixo ela desativada, tá? Por quê? Porque inicialmente o herói ele não tem a chave. Como ele não tem a chave, ela está aqui, mas não está. Ou seja, ela está ali posicionada, mas nem está sendo atualizada. Nem está sendo desenhada. Somente quando eu tocar nessa chave aqui é que a gente ativa essa chave menor. Então, inicialmente, a gente prepara ela, mas deixa ela desativada. Mesma ideia aqui em porta, ó, eu crio new door, né? Salvo em porta e dou um pushback no ponteiro porta. Então, tanto porta quanto o elemento que acabou de ser inserido vão apontar para a mesma região, né? Tapete porta, pessoal. Eu preciso dar uma dica aqui para vocês. O que acontece? Quando eu estava implementando o jogo, eu cheguei no impasse, o que a gente chama de deadlock, né, em inglês. Eu cheguei no impasse. Qual é o impasse? É o seguinte, a porta ela não pode ser atravessada quando está fechada. Ela só pode abrir caso ele tenha a chave. Só que para que o herói abra, tendo a chave, ele tem que colidir com a porta, ou seja, ele tem que estar em cima da porta. E não posso estar em cima da porta porque ela é fechada, porque é uma colisão. Depois a gente vai tratar melhor essa questão da colisão, porque pelo menos nesse momento aqui não está tendo nenhum tipo de colisão. Então como foi que eu resolvi esse impasse? Eu resolvi da seguinte forma. Eu criei um objeto de jogo invisível, tá? Que eu chamei aqui de tapete. Ele tem 17 de largura e uma linha de altura. E ele está nessa posição aqui. Essa posição aqui é exatamente isso aqui que eu marquei para vocês. Então, qual é a sacada? A implementação que eu vou mostrar lá na frente é a seguinte. Caso eu tenha a chave e tenha encostado no tapete, não é a porta, é no tapete. Então, a porta se abre. Aí o jogador tem a impressão de que ele abriu com a chave a porta. Quando a porta se abre, aí eu permito com que o jogador passe por cima da porta. Tá certo? Ou seja, permitindo então que ele atravesse aqui para salvar a princesa. Então isso foi uma estratégia que eu utilizei e talvez seja uma estratégia que vocês precisem utilizar em situações semelhantes, tá? Aqui na porta eu precisei fazer assim, justamente porque, como eu expliquei, eu fiquei no impasse. Eu não podia colidir com a porta fechada, mas para poder abrir eu precisava colidir. Então nem ia nem voltava. Criei esse tapete, porque ele é invisível. Eu posso encostar no tapete, encostando no tapete abro a porta, com a porta aberta eu permito que o jogador atravesse a porta ela estando aberta, tá? Então o herói, veja que foi um dos últimos elementos que eu introduzi aqui no init, tá certo?
aqui, ó, pushback, mas foi um dos últimos elementos. E por último mesmo, eu inseri o portão. Por que eu inseri o portão? Porque eu queria que o jogador, o herói, ficasse atrás do portão, tá certo? Ficasse aqui por trás do portão e não desenhasse em cima, como esse portão aqui ficou um pouquinho maior do que o muro, tá? Então, essa ordem aqui em que você coloca importa, porque a ordem que você coloca na lista é a ordem em que os objetos serão processados. Processados de que maneira? Update, draw e, consequentemente, o show, né? Que vai mostrar apenas a screen final. Então, pessoal, esse aqui é o init. O que você vai fazer no init sempre? Vai dar um new nos objetos de jogo e nas suas derivadas. Apenas isso. A menos que você tenha que fazer um outro detalhe, como eu fiz aqui com a mini chave, tá certo? E o segredo é o seguinte, aqueles elementos que vão estar na lista de objetos e que você precisar de interação específica lá no run, como a gente vai ver, a recomendação é vocês criarem aqui, esse life ainda não mostrei, vou mostrar depois, né? A dica é vocês criarem aqui ponteiros específicos, tá? Então, para fazer com que a fase funcione, como ela está funcionando aqui, ó, a gente pode atravessar esses muros internos, mas aqui eu não consigo descer mais e também não consigo atravessar as paredes laterais nem a parede superior. Como foi que eu fiz isso aqui? Então vamos lá, vamos por etapa, né? Isso aqui, pessoal, vocês podem deixar de forma padrão na implementação do run da fase de vocês, tá certo? Depois disso, vocês também começam o while true. Esse while pode ser diferente, né? Mas também vocês podem deixar com essa forma padrão. Então, o começo é esse do while e o fim do while é esse aqui, tá certo? O fim do while é esse aqui. O que está acontecendo? Inicialmente, a gente desenha a screen, tá? A gente dá um draw screen. O que vai acontecer com o draw da fase? Esse draw é da fase. Vai fazer com que todos os objetos que estejam na lista sejam desenhados na screen, tá certo? A screen é a nossa tela em branco. Depois disso, eu dou um clear e chamo o show para mostrar a screen de fato no terminal. Por que isso tem que estar aqui? Não já está dentro do while true? Lembre-se que o while true ele já começa com a trava aqui no getLine. E sem essas linhas aqui, o jogo ele começaria com um terminal limpo. E a gente não quer isso. A gente quer que alguma coisa já esteja desenhado na tela antes do usuário começar a interagir, tá certo? Então isso aqui é padrão. O que não é padrão? O que vai mudar de fase para fase? É isso aqui, pessoal. Tudo isso aqui que eu selecionei é a lógica do jogo, tá certo? É a lógica do jogo. E por enquanto aqui está a lógica mais enxuta, tá certo? Eu vou explicar essa daqui, depois eu completo a lógica para vocês. E aí a gente vai ter uma compreensão geral aqui dessa fase, tá? Então o que foi que eu fiz? Eu processei aqui as entradas, como a gente já tinha feito. Então se o jogador colocar o herói para mover para cima, né? Ele só vai se a posição da linha do herói, né, for maior do que 10, tá certo? Porque a contagem acontece de cima para baixo. Esse aqui foi um número arbitrário? Não, foi um número que eu encontrei de forma a limitar o herói a subir somente até aqui, tá certo? Somente a subir, que permitisse ele subisse até aqui. Então, ele só vai subir caso a posição dele seja maior do que essa daqui, ou seja, qualquer lugar que ele tiver aqui para baixo para a gente, né? A posição L é maior do que 10. Então, só assim ele consegue subir, tá? Então, usei essa lógica para todos, justamente para controlar as bordas que a gente até então não tinha controlado. Se o jogador quiser mover para baixo, eu só vou permitir se a posição de linha for menor do que a altura da tela menos 15. Tá certo? Por que eu botei a altura da tela menos 15? Porque a posição L, ela remete à cabeça aqui do jogador, né? Então eu tive que dar um desconto por causa do tamanho do jogador. Então você tem que imaginar ele descendo aqui, ó. Tá certo?
Se eu não tivesse dado aquele menos 15, ele conseguiria descer mais um pouquinho. Então, são números que você vai ter que encontrar aí e vai ser um pouquinho diferente, dependendo da fase que você estiver implementando, né? Se o cara quiser ir para a esquerda e a posição for maior do que 12, né? Que já é aqui, ó. Tá certo? Posição maior do que 12 ele consegue, mas ficou menor, ele já não avança, né? E para a direita, eu usei esse truque matemático aqui. Eu pego a largura da tela, subtraio aqui da largura do sprite do herói e menos 13. Né? Esse menos 13 tem um efeito parecido com esse menos 15 aqui, que na verdade o que eu estou pegando aqui é o lado direito, né? O extremo direito, que envolve a largura aí da tela, né? Estou preenchendo aí a tela quase toda. Enfim, estou dando um desconto aqui, que é o limite em que eu permito com que ele se mova para a direita, tá certo? Sem essas limitações aqui, como a gente já viu, o herói ele consegue sair da tela e isso pode gerar alguns erros indesejados, tá certo? Ok, então isso aqui eu estou fazendo um if, else e ifs para controlar as entradas do jogador, tá? Se ele simplesmente der enter, nada disso aqui vai ser processado, tá certo? E o que acontece se o usuário pressionar X? Olha que coisa legal, se pressionar X, eu faço um for, né, para rodar aqui G pensando nos guardas, como só temos dois guardas, de 0 a menor que 2. E aí a gente verifica se o herói, olha que coisa linda, preste atenção aqui, ó. Se o herói, aí eu chamo o método collideCon. Mas hero é quem? É a minha classe. Só que minha classe hero, ela é um objeto de jogo. Como é um objeto de jogo, tem o método collideCon. O método collideCon de objeto de jogo espera receber um objeto propriamente dito. Se você for vir aqui em objeto de jogo, collideCon, aqui ó, recebe uma referência a um objeto e não um ponteiro. Por causa disso, ao implementarmos o collideCon, a gente tem que desreferenciar os ponteiros para verificar essa colisão, tá? Então, olha que legal. Como eu tenho cada guarda aqui apontadinho, eu referencio os guardas diretamente pelos ponteiros e não pela lista de objetos, que seria mais complicado, né? Porque eu teria que saber ou ter que armazenar o iterador. Então, enfim, essa estratégia que eu dei é melhor. Então, eu faço um for aqui para rodar os dois guardas e vejo se ele está colidindo com algum dos dois, né? Os dois ao mesmo tempo é impossível, né? Porque eles estão em lugares distintos. Se tiver colidindo com o guarda 0, então o guarda, eu pressionei X, né? Pressionar X aqui quer dizer ataque. Então, se eu pressionei X e estou colidindo com o guarda, então esse guarda ele vai sofrer o ataque com a força do ataque do herói. Então, veja que coisa nós temos aqui. Eu relacionei o ataque do herói com o sofrer ataque aqui do guarda. Isso só vai acontecer se eu pressionar X e estiver colidindo com o guarda, ou seja, se os sprites estiverem sobrepostos, né? Os objetos de jogo estiverem sobrepostos. Olha que legal aqui, ó. Se o guarda não estiver vivo, né? Se o guarda ao ser atacado morrer, eu desativo o objeto, né? Acabei colocando esse código aqui de forma repetida, porque como eu mostrei para vocês, lá em enemy, ele já fazia isso, né? Então, já que eu fiz lá, vamos tirar aqui de inimigo, né? Vamos tirar aqui de inimigo. Eu vou dar um Ctrl C aqui e vou testar novamente. Vou atravessar as paredes, né? Que é o que eu chamo de corpo glorificado. X, morreu, então tá funcionando, belezinha? Ok, então vamos aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, fase level 1.cpp. O que eu faço aqui, ó? Depois que ele sofreu o golpe, como eu já disse, a gente verifica se ele continua vivo. Porque se ele morreu, logo a gente tem que tirar esse cara de cena, né? Ok, estamos processando aqui a entrada. A outra entrada possível é pressionar Q, ó. Então, ao invés de eu dar um Ctrl C, eu pressionar Q aqui é uma saída um pouco mais elegante, né? Se bem que eu pressionei Q aqui, não fiz as verificações corretas, acabou indo para a tela final, mas é até bom eu ter percebido isso aqui. Eu posso dar um Ctrl C aqui e com isso a gente finaliza essa primeira explicação da fase. Agora eu vou vir com a fase
completa, né? Porque o que nós temos aqui, como vocês puderam ver, é o herói atravessando as paredes e apenas a interação dele é atacar os inimigos, né? Ainda não implementamos a interação com a chave, nem a interação com a princesa e nem a interação com a porta. E ainda podemos atravessar as paredes. Então na próxima eu vou resolver essas questões com vocês.